Capítulo 8. Um vendaval na mente de Paulo e Lucas. Marco Polo conhecia as armadilhas do processo de interpretação. Sabia que toda interpretação corria o risco de contaminar uma observação. Uma barata podia ser vista como um dinossauro. Um elevador podia ser sentido como uma caixa asfixiante. Uma plateia podia ser encarada como uma ameaça. O ser humano é o próprio criador dos monstros que o aterrorizam, dizia ele quando orientava Sofia. Quem sou? Como estou? Onde estou? A que aspiro? O que infecta a mente de quem interpreta? Esses eram alguns dos fenômenos inconscientes que induziam psicólogos, pais, magistrados e executivos a julgarem de forma distorcida seus pacientes, filhos, réus e colaboradores, lembrou ela. Estude os textos do Dr. Lucas de forma transparente. Seu ateísmo, sua personalidade, seu estado emocional e motivacional não podem contagiar seu olhar, pelo menos não excessivamente, solicitou ela. Marco Polo sabia disso. Caso contrário, fracassaria na complexa empreitada de estudar a mente de Jesus. Não queria brincar de Deus, queria apenas ser um cientista sério e isento. Foi com essa consciência crítica que leu atentamente a introdução do primeiro capítulo do livro de Lucas. Refletiu, comparou, analisou. Não esperava grandes surpresas. Afinal de contas, o que esperar dos primeiros parágrafos de um livro? Mas, de imediato, ficou perplexo com a narrativa. Não é possível. Que escritor é este? Indagou. Ficou perturbado com as interpretações. Percebeu que não poderia prosseguir a análise do biografado, o homem Jesus, sem primeiro estudar minimamente o biógrafo, o homem Lucas. E, como pesquisador, procurou usar mais do que o método socrático para aprofundar sua análise. Procurou interrogar as indagações, questionar o que estava por trás das primeiras palavras do médico grego. Quem é Lucas? Qual é a estrutura básica da sua personalidade? Era um homem dosado ou superficial? Um curandeiro ou um médico criterioso? Que motivações conscientes o controlavam? Que motivações inconscientes estavam por trás da biografia que escreveu? Seu texto era prolixo/detalhista? Prolixo/evasivo? Sintético/superficial? Ou sintético/profundo? Ao analisar os primeiros capítulos, começou a ficar convencido da última opção. Lucas escreve de forma sintética, procurando dizer muito com poucas palavras. Resume um dia em poucas e densas palavras. Marco Polo estudava o biógrafo e o biografado com tanta concentração que parecia se transportar para o passado e observar os acontecimentos históricos como se os tivesse vivenciado. Depois de horas a fio de estudo, ficou com a mente fatigada. Sentindo necessidade de descansar, dormiu um sono curto, mas profundo. E por incrível que pareça, algo estranho começou a acontecer. Ele passou a sonhar com os fatos que envolviam sua leitura. 2000 anos atrás. Um médico ainda jovem estava sentado num banco de madeira na praça central de Antioquia, uma cidade da Síria antiga. Era o entardecer. O dia havia sido extenuante. Muitos doentes, muito sofrimento. De repente, um sujeito mais ou menos da sua idade invadiu o ambiente público. Andava inquieto por toda a praça, falando para quem quisesse ouvir. Estava tão motivado que parecia delirar. Embora fosse eloquente, somente os camelos prestavam atenção nele. Mas sua convicção era inabalável. Esse homem cujos seguidores eu encarcerava me fez cair do meu orgulho e beijar o solo da minha insignificância. Mais um religioso delirando.
Lucas pensou em voz alta e virou o rosto para não ouvir mais nada. No entanto, o sujeito o viu e se aproximou de Lucas. Sem pedir licença, começou a falar do personagem que implodira seus preconceitos e calibrara seus conceitos. Lucas não deu importância. De repente, o homem, que falava 3 línguas, dirigiu-se a ele em grego. Lucas ficou impressionado, mas, polido, perguntou: "Seu nome, senhor?" "Saulo, da cidade de Tarso", disse o orador ambulante. "Desculpe, senhor Saulo, mas não estou interessado em pregações." "Mas você precisa me ouvir." "Não tenho tempo para essas coisas. Sou médico." "Excelente! Jesus é o médico dos médicos." "Ele fez o juramento de Hipócrates." "Juramento? Não conhece o juramento que o grande médico grego ensinou aos seus discípulos?" Perguntou Lucas, citando alguns termos desse juramento. "Juro que a ninguém darei com prazer remédio mortal nem conselho que prejudique. Em toda casa, aí entrarei, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução. Aquilo que no exercício da profissão eu tiver visto e ouvido, que não for preciso divulgar, conservarei inteiramente em segredo. Se eu tiver cumprido esse juramento, que me seja dado gozar a felicidade e minha profissão." "Interessante", comentou Saulo. "Ao contrário desse juramento, o que eu tenho visto e ouvido tenho o dever de divulgar." E assim, Saulo contou sua experiência no caminho de Damasco e todo o dano físico, social e emocional que causou aos que seguiam Jesus. Lucas ficou atônito com seu relato. "Senhor Saulo, você tinha uma ira incontida. Ser contrário ao seu pensamento era um convite a ser seu inimigo. Como pode ter mudado tanto?" Saulo de Tarso fez um longo relato sobre o crucificado e seu projeto. "Mas, senhor Saulo, o que me diz desse homem é uma loucura. Eu mesmo estou assombrado com o que me aconteceu. Persegui, pressionei, puni, induzi a blasfêmia, prendi e concordei com assassinatos sumários dos que andavam nesse caminho. Que mal esses miseráveis lhe fizeram para querer feri-los e encarcerá-los? Nenhum, mas feriram meus preconceitos. Confesso, fiquei decepcionadíssimo comigo mesmo." E relatou de forma crua sua violência. Mas a morte de um homem na cruz é o ápice da fragilidade, o maior de todos os vexames sociais. Lido dia e noite com a morte, e qualquer morte é melhor do que a crucificação, enfatizou Lucas. "Concordo, mas a morte dele era parte do projeto de Deus", afirmou Saulo. "E quando esse tal de Jesus morreu?" perguntou Lucas, curioso. "Há 8 anos." E assim a conversa se estendeu. Pouco a pouco, o médico grego foi se envolvendo com os relatos de Saulo. Diálogos, trocas e experiências seriam vivenciados posteriormente. Lucas fora tocado de tal forma que não conseguia mais ser o que era antes. Dali a algumas semanas, chegaria o grande dia de sua decisão. Abandonaria seu ofício de médico, uma carreira certa, para seguir um homem deslumbrado e com um sentimento de culpa brutal. Era um risco altíssimo para quem tinha muito a perder, para quem era racional. As grandes decisões são sempre solitárias. Lucas decidira fazer a segunda jornada, a jornada do coração, a jornada que não dá lucro ao bolso, mas à emoção. Escolhera a jornada em que se dá o melhor que se tem para fazer os outros felizes. Decidira recomeçar sua história ao lado de Saulo de Tarso, que se tornou Paulo. Assim, Paulo e Lucas se tornaram amigos inseparáveis por décadas. Jerusalém, 15 anos depois. A dupla Paulo e Lucas fazia tanto sucesso que impactava as nações. Paulo atuava no palco do teatro social. Lucas atuava nos bastidores. Paulo, culto e eloquente, convencia as plateias. Lucas
generoso e meticuloso, curava as feridas. Paulo falava para as massas, enquanto Lucas atuava junto às pessoas individualmente, comovendo os passantes que encontrava, fossem eles oficiais romanos ou miseráveis à margem da sociedade. Paulo dava segurança a Lucas, que por sua vez dava apoio médico e emocional a Paulo. Eram encantadores de homens. Não recebiam salário, mas eram ricos. Não tinham segurança alimentar, mas comiam o suficiente. A cama nem sempre era confortável, mas dormiam satisfeitos. As pedras eram seus travesseiros e as noites estreladas seus lençóis. Caiam fora, estão perturbando a ordem, disse certa vez um oficial romano, Lúcio Estilo, acompanhado de uma escolta. Se nos calar, morremos, afirmou Paulo. E, sem medo da espada, que poderia lhe perfurar o abdômen e expor-lhe as entranhas, o corajoso Paulo falou mais uma vez do caminho. Não longe deles, o oficial romano montou o acampamento. À noite, soube-se que havia adoecido. Ao tomar conhecimento desse fato, Lucas se dispôs a tratá-lo. O oficial inicialmente o rejeitou, mas a febre alta, a diarreia e o vômito o obrigaram a mudar de ideia. Acabou aceitando a consulta do médico grego. Depois de medicá-lo, Lucas, como de costume, partiu em silêncio, sem nada cobrar. No dia seguinte, retornou para saber se o paciente estava se restabelecendo. Mas isso é um absurdo, Dr. Lucas, disse o oficial quando o médico falou sobre Jesus. Como é possível acreditar num homem que crucificamos? Espanta-me um médico crer nessas fantasias. Todos estamos pasmados, Teófilo Lúcio Estilo. Mas aquele que foi para a solidão de um túmulo superou o que os médicos jamais imaginaram superar. Mas, Dr. Lucas, morremos todos os dias. Estadistas, generais, ricos, todos digladiamos com a morte e perdemos. Eu sei, a morte dribla todos os médicos. Os seres humanos nascem como vencedores e morrem como perdedores. Quando nascem, choram de alegria. Quando morrem, outros choram de tristeza por eles. Mas Lucas teve longas conversas com o oficial romano. Todavia, a conversa inteligente com Lúcio Estilo, seus questionamentos finos e suas dúvidas marcaram o médico grego a tal ponto que ele sonhou em um dia escrever uma narrativa histórica ordenada, com análises e avaliações detalhadas sobre o homem que o fascinara. Pretendo escrever uma síntese da história de Jesus. O que acha, Paulo? Excelente ideia. Poderá colher fatos de que não fiquei sabendo, temas que não conheci. Mas como você fará, Lucas? Você sabe, sou detalhista. Só conseguirei realizar esse projeto se puder entrevistar pessoalmente os personagens que conviveram com o mestre. Iremos para Jerusalém na primavera. Essa será sua grande oportunidade. Lucas e sua missão. Lucas observava a velha cidade, o andar das pessoas, as pedras desgastadas das ruas, as cicatrizes dos muros, os telhados envelhecidos. Parecia que a história penetrava em seus pulmões. Entrevistou Maria demoradamente. Conversou com os discípulos do crucificado, com testemunhas oculares que presenciaram os fatos. Seu intelecto entrava em êxtase à medida que ia fazendo um inventário psicossocial dos fatos que haviam marcado as pessoas. À noite, retornava para seus aposentos, numa pequena hospedagem no lado leste de Jerusalém. Seus bolsos estavam cheios de fragmentos históricos. Guardava-os como a um tesouro incalculável. Como vou organizar todo esse material? Assumir a empreitada dessa narrativa é uma grande responsabilidade. Serei capaz? O Dr. Lucas se sentava numa cadeira rústica com pés assimétricos, o que gerava um balanço desconfortável. Mas não se importava.
Eufórico, debruçava-se sobre uma mesa feita de tronco de oliveira que continha algumas saliências e alguns orifícios, fruto do trabalho incansável de fungos e cupins. A luz não era boa, o ambiente não era arejado, mas ele tinha o melhor espaço do mundo para libertar o pensamento. O Dr. Lucas agora era um médico das letras, um escritor obsessivo, organizando a narrativa e procurando sintetizar as entrevistas. Tratei de muitas enfermidades, observei tremores e ataques febris, mas agora estou trêmulo, quase febril. É dificílimo biografar o homem que abalou nossas convicções, expressou-se para Paulo. Eu sei o quão complexo é. Essa é a obra da sua vida, seu projeto mais importante, afirmou o companheiro, dando-lhe o mais notável apoio. Lucas saía para as entrevistas e retornava. Escrevia detalhadamente, transpirava a emoção. Não imaginava que seu livro seria um dos maiores. Capítulo 9. Os impactos da mesa redonda. A primeira mesa redonda enfim começou. Marco Polo entrou empunhando uma bengala devido à lesão na coxa. Não queria forçar muito a perna direita, mas estava compenetrado, pensando não no acidente, mas na leitura e nas análises que havia feito sobre os escritos do Dr. Lucas. Cumprimentou Sofia, dando-lhe um beijo no rosto. Ela tinha um leve hematoma na testa. Estendeu as mãos para o Dr. Alberto e o Dr. Thomas. Em seguida, cumprimentou seu amigo neurocientista, Michael, que não tardou a provocar os teólogos. Preocupado com um acidente, Marco Polo? Sinto muito, indagou Michael. Não com um acidente, mas com a leitura, afirmou. Pelo jeito já se decepcionou com os textos. Eu o conheço, afirmou o neurocientista. Apesar de ter um imediato estranhamento com Michael, o Dr. Alberto, o teólogo do Vaticano, tentou amenizar o clima, mas o fez errado. Estamos animados em discutir os textos de Lucas, um dos santos mais notáveis da Igreja. Espere aí, não estou aqui para estudar santos e dogmas, retrucou o Dr. Michael, levantando-se para sair. Sou cientista, não gastarei meu tempo com crenças questionáveis. Espere, Michael. O debate nem começou e você já está desistindo? Disse Marco Polo. Mas seu semblante já diz tudo. Você agora lê pensamentos, Michael? Questionou Sofia, a moderadora. Michael se sentou, mas ainda estava inconformado. Antes de começar a estudar a mente de Jesus, precisamos estudar a mente do seu biógrafo. Mas acalme-se, Michael. Não estudaremos o Lucas beatificado, mas o homem real, concreto, que grita através de seus escritos, reiterou o Dr. Marco Polo. Desculpem-me, estamos tão viciados em falar de forma religiosa que é difícil mudar nosso linguajar, disse o Dr. Alberto, constrangido, acrescentando em seguida. Mas não sabemos quase nada sobre Lucas. Sua origem, onde nasceu, quem foram seus pais, sua educação, como se voltou para o cristianismo, quando morreu. É estranho, estudei tanto sobre os primeiros textos de Lucas que dormi e sonhei com ele. Claro que isso não tem validade científica, mas o silêncio pode denunciar mais do que as palavras, afirmou Marco Polo. Marco Polo tem razão. Ainda que os achados sejam restritos, precisamos discutir o escritor por trás do livro, mesmo que mergulhemos mais no mar das dúvidas do que no das respostas, disse Sofia. Marco Polo abriu um leve sorriso e em seguida perguntou aos participantes. Vocês não acham estranho que um médico grego, um seguidor de Hipócrates, tenha decidido seguir um crucificado? Não os surpreende um ser humano largar a medicina, sua segurança e sua cidade para perambular pelo mundo? De fato, são comportamentos estranhos, absurdos aos olhos humanos, ainda mais no nascedouro do cristianismo, concordou o Dr. Alberto. Marco Polo continuou,
na sua arguta capacidade de perguntar. E o que pensam de Lucas, um homem lógico e supostamente generoso, ter um mentor que demonstrou irracionalidade e revelou claros traços de sociopatia? Como assim? Está se referindo ao apóstolo Paulo? Perguntou o doutor Thomas trêmulo. Exatamente, respondeu Marco Polo, aguardando a reação dos dois teólogos, que foi imediata. O doutor Thomas e o doutor Alberto se levantaram para encerrar o debate, enquanto o primeiro dizia: esta mesa redonda está fadada ao fracasso. Não participarei. Interpretações radicais me dão asco. Concordo, disse o teólogo do Vaticano. Ser ateu, doutor Marco Polo, ainda que um dos mais notáveis, é algo respeitável, mas fazer pré-julgamentos severos como esse é inadmissível. Parabéns, Marco Polo, vencemos, comemorou Michael. Michael, isso não é um ringue, ponderou Marco Polo. Se fosse, teríamos um nocaute no primeiro round. Vendo que os dois teólogos partiriam, a doutora Sofia tentou contornar o clima tenso. Acalmem-se, senhores. Esperem o doutor Marco Polo explicar sua tese. Mal nos sentamos ao redor desta mesa e já a partimos ao meio. Sem que os debatedores soubessem, algumas pessoas, cuja identidade era desconhecida, haviam instalado câmeras ocultas para filmar o debate. A ideia era disponibilizar o conteúdo ao vivo pela internet. Não sabiam que, em pouco tempo, haveria uma multidão querendo assisti-los. Intelectuais ateus debatem a inteligência de Jesus com intelectuais religiosos. O conteúdo era tão empolgante que, em menos de uma semana, os vídeos iriam viralizar e começariam a ser assistidos em vários idiomas. Apesar de o debate ser em inglês, havia um programa de tradução simultânea para os espectadores. Paralelamente a isso, os debates passariam também a ser assistidos presencialmente. Alguns alunos e professores, ao passarem pela porta entreaberta, eram cativados pelas discussões. Sedentos de conhecimento, entravam silenciosamente, sentavam-se e ficavam impressionados. No início, nenhum dos debatedores percebeu sua presença, mas pouco a pouco a plateia aumentou. Os que assistiam aos debates repercutiam suas impressões e divulgavam o evento. Naquele primeiro dia, Marco Polo permaneceu em silêncio diante do clima tenso. Esperou que os ânimos se acalmassem. Os teólogos se sentaram novamente, dando-lhe uma oportunidade para se explicar. O psiquiatra, em vez de pedir desculpas, disparou outras perguntas. O que você acha de um homem punir pessoas inocentes e persegui-las implacavelmente, e levá-las ao cárcere, e pressioná-las a irem contra a própria consciência e suas crenças? E o que pensam sobre esse homem consentir o assassinato dessas mesmas pessoas sem um julgamento justo? Pior ainda, meus amigos, sem nada que justificasse tão severa sentença. Como vocês chamam esse comportamento registrado por Lucas em seu livro de Atos, senhores? Bem, começou o Dr. Thomas. O Dr. Michael interrompeu o teólogo de Harvard. O quê? Paulo, o mentor de Lucas, o biógrafo que estamos estudando, tinha esses antecedentes? Lucas foi um louco ao seguir um homem violento assim. Mas isso foi antes de ele se curvar ao cristianismo, afirmou o teólogo do Vaticano. Mas, independentemente disso, ele tinha traços de sociopatia, o que é diferente de ser um psicopata, afirmou Marco Polo. Como assim? Questionou o Dr. Thomas, que, como muitos, não conhecia a diferença. Os psicopatas matam, ferem e não sentem a dor dos outros, mas durante boa parte do tempo podem ser bem comportados socialmente. Os sociopatas, por sua vez, têm transtornos sociais, são violentos, autoritários, controladores, desobedecem às regras, mas isso não quer dizer que sejam frios e destituídos de sentimentos. Paulo
Tinha traços de sociopatia, mas não era um psicopata. Puxa, agora você me aliviou, comentou o Dr. Thomas satisfeito. Paulo era violento, não porque fosse judeu ou porque defendesse a própria religião, o judaísmo, mas porque tinha transtornos de personalidade, era escravo da necessidade de poder. E explicou o que é o gasto de energia emocional inútil. Ele não tinha proteção emocional. Seu índice GEI era altíssimo. Qualquer contrariedade o invadia. Mas como ele mudou? Indagou Michael. Eis a questão. É possível que tenha ocorrido algo em sua mente. Algo muito mais forte do que um insight psicoterapêutico ou uma consciência crítica gerada pelo autoconhecimento. Não entendi, comentou Sofia. Também não estou entendendo, disse o Dr. Michael. Como psiquiatra, tratei muitos casos complexos. Foram milhares de consultas e atendimentos, mas o que ocorreu na personalidade de Paulo me parece muito difícil de explicar. É como se sua mente tivesse passado por uma revolução altruísta, capaz de implodir seu egocentrismo, disse Marco Polo, respirando lentamente. Não vai me dizer que, do dia para a noite, Paulo deixou de ser lobo e se transformou num cordeiro, disse Michael, descrente. Segundo a psiquiatria, isso não existe, Marco Polo. Ainda estou avaliando, Michael. Parece que Paulo continuou tendo um caráter forte, mas ele passou a usar sua energia não mais para destruir, e sim para construir. Ele realocou sua energia mental. Você tem razão, Dr. Marco Polo, disse o Dr. Alberto tomando a palavra. Paulo perseguia os seguidores de Jesus de forma implacável, mas algo aconteceu no caminho para Damasco que o transformou num homem desnudado de vaidades, de maquiagens. Ele foi iluminado. Aqui, mais uma vez reitero, não estudaremos fatos sobre-humanos. O que nos interessa são os fenômenos psicológicos e sociais. Confesso que fiquei surpreso ao analisar essa passagem. O vendaval emocional que Paulo atravessou foi gigantesco. Esse fenômeno emocional parece ter sido tão sério que ele decidiu confessar publicamente as suas loucuras. Não consegui acompanhar seu raciocínio, confessou Michael. Michael, você teria coragem de falar de todos os seus erros, da sua estupidez, das suas reações agressivas e dos seus comportamentos débeis para um jornalista e permitir que ele afixasse tudo isso no mural da universidade? Perguntou Marco Polo, dando um recado parônico. Claro que não. Mas Paulo fez muito mais do que isso. Ele dissecou seus comportamentos insanos e permitiu que Lucas os publicasse. Suas loucuras varreram gerações. E talvez, por se abrir com um companheiro, Paulo teve um ombro para chorar e outro para apoiá-lo. Todos nós precisamos de um ombro. Que surpreendente, Marco Polo! Nunca tinha visto Paulo sob essa perspectiva, comentou o teólogo de Harvard. Todos ficaram impressionados com a descrição. Sofia discorreu com competência. Os homens proclamam seus feitos e escondem seus defeitos. Escondem sua idiotice debaixo da maquiagem política, financeira e social. Nunca vi um político, empresário ou pensador relatar seus comportamentos vexatórios de forma espontânea e pública. De repente, 3 espectadores começaram a conversar uns com os outros, dizendo que eles também eram especialistas em esconder suas mazelas. Só então foram notados. Michael interveio. Desculpem, mas este debate é particular. Ao que James, um aluno, discordou. Desculpe, mas a quem pertence o conhecimento? A uma casta de notáveis ou à humanidade? Diante disso, Marco Polo e os outros concordaram com a presença dos espectadores, e voltando-se para os notáveis teólogos, indagou. Os católicos e os protestantes amam o apóstolo Paulo, mas são transparentes como ele foi? São capazes de expor seus terremotos emocionais? Bem,
Sinceramente, não, disse o doutor Alberto com honestidade. Se houvesse um clima aberto e acolhedor nos meios religiosos, depressões seriam tratadas, suicídios seriam prevenidos, conflitos interpessoais seriam resolvidos, a pedofilia seria evitada. Haveria gestão, não implosão da emoção, afirmou Marco Polo. Esse verniz religioso é mesmo detestável. Paulo o aboliu ao máximo, admitiu corretamente o teólogo do Vaticano. No debate seguinte, Marco Polo se preparou para citar exemplos gravíssimos do que acontece em duas das principais religiões do mundo, o catolicismo e o protestantismo. Lembro-me de um bispo católico e professor de teologia que tinha ataques de pânico. Era um ser humano inteligente, dócil, amável, mas toda vez que fazia suas homilias, tinha a sensação súbita de que ia morrer. Sentia que seu coração iria saltar pela boca, seus pulmões pareciam prestes a explodir. Uma experiência horrível. E sabe para quantas pessoas esse nobre educador teve a coragem de falar sobre seus ataques de pânico, doutor Alberto? Não tenho ideia. Nenhuma. Só depois que seu transtorno emocional se tornou gravíssimo, deixando várias sequelas sociais, é que ele me procurou e se tratou. Nesse momento, não eram poucos os religiosos que assistiam àquele solene debate pela internet e choravam. Alguns de alegria, porque alguém os entendia. Outros de tristeza, porque se sentiam dramaticamente sós. E você, Dr. Thomas, acha que os protestantes são emocionalmente mais transparentes, abertos e acolhedores que os católicos? Acho que somos devedores ao exemplo de Paulo e Lucas. De fato, a cultura dos religiosos, apesar das exceções, é a cultura de produzir super-heróis. Não se admitem transtornos psíquicos. Tê-los é sinal de fragilidade, um convite ao sentimento de culpa. Eles deveriam ser acariciados, acolhidos, cuidados. Não é essa a cultura de Paulo. Quantos são os que estão fatigados, sofrendo por antecipação, ruminando perdas e mágoas, angustiados com o planeta emoção esgotado? Não sei. Nem eu, pois falta pesquisa. Lembro que atendi um líder protestante batista, culto, generoso, notável entre seus pares. Ele estava deprimido, ansioso, sem encanto pela vida. Pensava em desistir de tudo. Sabe para quantas pessoas ele contou seu caos, Dr. Thomas? Imagino que a ninguém. Nem para a esposa. Esse bom homem, num rompante de desespero, pegou seu carro e foi para uma estrada com a ideia de tirar a própria vida. Queria atirar-se de um penhasco. Então recebeu um telefonema da esposa. Onde você está? O que está fazendo? Ele caiu em prantos. Depois desse episódio, me procurou para se tratar. Mas muitos se calam. O silêncio nutre os vampiros emocionais. Depois o psiquiatra comentou que o exemplo de Paulo era extremo, que ninguém deveria proclamar suas mazelas publicamente, mas que jamais deveríamos deixar de procurar alguém, um Lucas, um médico, um amigo, um terapeuta, para se abrir. Julgar menos e abraçar mais é uma das ferramentas de gestão da emoção. Creio que foi isso que Lucas quis gritar em seus textos. Mas quem ouve a sua voz? Vemos letras mortas, não um exemplo vivo, pontuou Sofia. Generais que não valorizam seus soldados feridos no fronte de batalha não são dignos de ganhar a guerra, concluiu inteligentemente o teólogo do Vaticano. As religiões podem ser uma fonte de doenças mentais se as utilizarmos para maquiar nossos fantasmas emocionais e nossa saúde mental, completou o teólogo americano por sua vez. Os professores se escondem atrás do giz, os intelectuais atrás dos títulos, espectadores atrás do filme, líderes atrás do poder, disse Sofia, respirando profundamente. Você é transparente, doutora Sofia? Indagou Michael.
Os olhos de Sofia lacrimejaram. Meu ex-marido tinha um grave transtorno de personalidade. Você não precisa entrar em detalhes, disse Marco Polo. Mas eu quero. Meu caso se tornou público. Nesse momento, a inteligente e delicada Sofia resgatou seu passado. Recordou os dias tristes em que seu marido a humilhava. Eu sou belo como um modelo fotográfico. Muitas mulheres caem aos meus pés, dizia ele. Então por que não vai embora? Retrucava Sofia. Porque tenho pena de você, disparava ele. Não quero que fique comigo por compaixão. Você não tem ninguém, sua tola. Seus pais morreram. Seus irmãos estão falidos. Mas eu tenho dignidade. Eu irei embora. Porém, ele a empurrava na cama, gritava e ameaçava. Vai embora! Me abandone e eu te mato. Você é mais doente mental que seus pacientes, mais dependente de mim do que os que usam drogas. Ao recordar essa breve cena de terror, Sofia teve a ousadia de comentar. Ele me pressionava de todas as formas. Aquilo me violentava por dentro, mas eu tinha medo de perdê-lo. E ele tinha razão. Eu era dependente dele. E quando ousei terminar a relação, o stalker surgiu. O monstro veio à tona. Stalker? O que é isso? Perguntou o Dr. Alberto. Stalker quer dizer perseguidor. É o termo que se usa quando um algoz passa a perseguir sua vítima. Ele se torna predador e ela a caça. Só nos Estados Unidos, 500.000 mulheres são vítimas desses agressores. Meu ex-marido passou a me perseguir no trabalho, nas ruas, pelo telefone, pelas redes sociais. Fazia pressão, chantagens, ameaças. Fui vítima desse homem por 5 anos, disse em meio a lágrimas. Se você, que é uma psiquiatra lúcida, se submeteu a esse ultraje, quantas mulheres não se calam? Comentou Marco Polo. Muitas. Tenho vontade de dar palestras para ajudá-las. Todos na mesa redonda aplaudiram sua coragem. Sem que ela soubesse, tudo o que falou foi transmitido via internet, impactando milhares e milhares de mulheres. Sua privacidade fora violada, mas inúmeras mulheres resolveram denunciar seus predadores. E você, Michael? Que vampiros o assombram? Indagou o Dr. Alberto. Não estou preparado. E você, Dr. Alberto? Também não estou preparado. Idem, declarou o Dr. Thomas. Quem não mapeia seus fantasmas mentais será assombrado por eles até o último suspiro existencial, arrematou Marco Polo. O tempo está avançado, mas um dia lhes contarei sobre meus fantasmas. Quando essa frase ganhou a internet, imediatamente viralizou. Milhões de pessoas compartilharam o vídeo. Logo depois desse debate, os membros da mesa começaram a receber notícias de alguns de seus amigos, alunos e colegas de trabalho dizendo que os estavam acompanhando em tempo real. Antes do debate seguinte, os participantes se reuniram e pensaram em proibir essa divulgação. Nossa privacidade está em jogo. Tudo o que Sofia falou vazou. Não sabemos quantas pessoas em quantos países estão assistindo. Recebi informações até de Singapura, comentou Michael. Acho que temos de proibir a transmissão do debate pela internet, falou o Dr. Alberto com convicção. Mas Sofia disse com maturidade. Claro, ninguém deve expor coisas íntimas e comprometedoras na internet. Mas, se nos espelhássemos um pouco no mentor de Lucas, o apóstolo Paulo, que teve a coragem de falar de seus erros, seríamos menos hipócritas do que costumamos ser em nossas universidades, instituições e até em nossas religiões. Muitas pessoas poderão ser ajudadas. Recebi diversas mensagens de pessoas me agradecendo por contar a minha história. Acho saudável o uso da internet com critério. Voto a favor de continuarmos sendo filmados, disse Marco Polo. E todos os demais os acompanharam. Assim, o debate começou a ter alcance internacional. A mais notável mesa redonda que se instalou para estudar a mente de Jesus
também estava expondo a personalidade dos debatedores e dos internautas de todas as culturas. Participar dela, ainda que como espectador, era convite para garimpar as chagas emocionais, um perigo para quem amava se esconder de si mesmo. Capítulo 10. Lucas, um biógrafo lógico e detalhista. A mesa redonda prosseguia. Depois de discorrer rapidamente sobre o caráter do misterioso médico grego e de seu mentor, Paulo, chegou o momento de Marco Polo revelar os detalhes das primeiras análises sobre os textos de Lucas. Seu semblante mudou. Comentamos fenômenos do biógrafo. Agora iremos penetrar na introdução ou prefácio do seu livro. O prefácio, quando profundo, revela um mapa do que se irá encontrar ao longo de uma obra. Mas que parte do texto do Evangelho de Lucas você considera o prefácio? Perguntou o Dr. Thomas. Os primeiros 4 versículos. E que análise você fez? Apressou-se Sofia a saber. Estou perplexo até agora, disse Marco Polo, fazendo um longo e enigmático silêncio. Michael, que conhecia bem o amigo, se antecipou e disse: pelo jeito condenou Lucas como escritor. Escreve mal? É superficial? Vem bomba aí. O doutor Lucas escreve como um louco, comentou Marco Polo. Eu sabia, disse Michael. Porém, Sofia interveio, desanimada. Explique melhor sua observação. Uma afirmação desta não é uma resposta, mas uma opinião ditatorial. Os 2 teólogos ficaram abatidos. Saíram do céu para o abismo novamente. Queriam explicações inteligentes. Observando esses versículos, não vejo razões para essa loucura. Taxá-lo de insano sem argumentos plausíveis é uma insanidade maior ainda, disse o doutor Alberto em sintonia com Sofia. Vocês me interpretaram erroneamente. Não disse que o doutor Lucas é um louco, mas que escreve como um louco. Como assim? Questionou Michael espantado. Lucas comenta que muitos se empenharam em elaborar uma narrativa histórica sobre os fatos que entre eles ocorreram, conforme descreveram testemunhas oculares e os líderes dedicados à palavra. E diz que ele mesmo investigou tudo em detalhe a partir de sua origem. Em seguida, ele endereça seu livro a uma pessoa específica. Decidi te escrever um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena convicção. Marco Polo sabia que o processo de formação de pensadores era forjado pela arte da pergunta. Perguntar, questionar, abria o leque da mente para grandes respostas. Ele provocava os membros da mesa redonda a cada minuto. O que vocês enxergam nesses primeiros textos? Qual era a intenção subliminar? Vejo um escritor preocupado com fatos históricos, não um biógrafo de gabinete, mas um autor investigativo, como se estivesse defendendo uma tese, comentou o teólogo do Vaticano. Sim, ele perscruta fatos como um médico quando vai diagnosticar uma doença. Lucas, ao dizer que investigou, entrevistou, organizou os dados, demonstra que valoriza mais o natural do que o sobrenatural, mais o raciocínio esquemático do que uma narrativa supersticiosa. Interessante, apontou Sofia. Ele era um escritor refinado. Mas se ele escreve falando do biografado de forma apaixonada, não haveria um envolvimento emocional que dificultaria o distanciamento necessário para se realizar uma pesquisa adequada? Indagou Michael, o neurocientista. Sim, Michael. Ele se envolve emocionalmente, mas tem uma lucidez surpreendente. Gostaria de dizer que os textos iniciais são insignificantes, mas tenho que confessar que estou surpreso. Por que, Marco Polo? Questionou o amigo. Vejamos, ele fez um levantamento surpreendente das gerações da família de Jesus. Ele disse: Jesus,
filho de José, que era filho de Eli, que era filho de Matate. Independentemente da exatidão desses dados, apontá-los é muito relevante. Ele fez entrevistas extensivas com pessoas que viveram com Jesus. Não vou entrar em detalhes agora, mas inclusive foi o biógrafo que mais se aproximou de Maria, e ela lhe revelou fatos íntimos sobre o filho. Tenho de reconhecer que, como escritor, o Dr. Lucas levou a racionalidade às alturas. Os dois teólogos e Sofia se encantaram com a honestidade de Marco Polo. Em seguida, ele prosseguiu. O pensamento dedutivo é o pensamento mais lógico do intelecto, e poucos o desenvolvem por completo. Vamos exercitá-lo. O Dr. Lucas escreveu: muitos têm empreendido narrar ordenadamente os fatos que entre nós ocorreram. O que vocês deduzem desse trecho? Que Lucas empreendeu uma narrativa inteligente baseada em investigação, afirmou o Dr. Thomas. Essa é a dedução óbvia, mas liberte seu imaginário e vá mais fundo na dedução, Dr. Thomas, instigou Marco Polo. Nada mais lhe veio à mente, nem a dos outros. Lucas escreveu por volta do ano 55 depois de Cristo, antes da biografia ou Evangelho de João, correto? Sim, disseram os dois teólogos. Portanto, é provável que antes dele já tivessem sido escritos os livros de Mateus e Marcos. Mas por que Lucas diz que muitos têm empreendido escrever? Espere, ele deveria ter dito no máximo 2, mas a expressão muitos tem grande significado. Indica que, além dos conhecidos, provavelmente existiam muitos biógrafos de Jesus, cujos escritos se perderam, afirmou o Dr. Alberto. É uma dedução mais profunda, afirmou Marco Polo. Ou não foram validados pelos cristãos, disse o Dr. Thomas. Faz sentido, comentou Sofia. Mas o pensamento dedutivo que entra em camadas mais profundas dos fatos é que o fenômeno Jesus era contagiante. Mexeu tanto com a mente e o imaginário dos personagens da época que provocou uma avalanche de sonhos, expectativas e afetos, motivando as pessoas a falar e escrever sobre ele. Talvez um delírio coletivo? Indagou Michael. Um delírio coletivo só ocorre nos focos de tensão política e social, como, por exemplo, quando um ditador está no poder ou um grande acontecimento social está em curso. Nesse caso, o eu torna-se refém do imaginário irracional. E o livro de Lucas foi escrito mais de 2 décadas após Jesus ter sido crucificado. Exato, Dr. Thomas. Além disso, se houvesse delírio religioso, o Dr. Lucas não falaria sobre narrativa lógica, e muito menos seu mentor, Paulo, reconheceria as próprias loucuras, discorreu Marco Polo. Reconheço que havia consciência crítica, afirmou Michael, refinando o seu pensamento dedutivo. Ao contrário da Alemanha nazista, onde os líderes eram inquestionáveis. Eles consideravam os judeus inimigos simplesmente por serem diferentes. Correto. E Lucas, apesar da paixão pelo biografado, empregou os pressupostos de uma excelente análise. Foco nos detalhes, capacidade de observação, entrevistas, organização de dados. Concluiu o Dr. Alberto. Nesse momento, Sofia resolveu desafiar Marco Polo. Olhando para ele, disse: numa época em que o analfabetismo atingia as massas, o fato de haver muitos que se motivaram a registrar os comportamentos de Jesus reforça a tese de um personagem real e não fictício, ponderou olhando fixo para Marco Polo. O psiquiatra sorriu. Sofia apenas jogou combustível na fogueira que ele já havia acendido. Para mim, Jesus tinha sido um personagem construído por um grupo de galileus para libertá-los da tirania do imperador romano, Tibério César. Entretanto, independentemente de achados arqueológicos, a crítica filosófica e literária aponta para o fato de que Jesus não pode ter sido uma figura fictícia,
uma obra da imaginação. Ele foi o agente de um terremoto emocional real, embora ainda não tenhamos julgado sua inteligência. Reconheceu Marco Polo perturbado. Surpreendente, disse o Dr. Alberto. Sempre falamos da inspiração divina desse livro, mas esquecemos que Lucas também usou uma notável inteligência. O ser humano raramente encanta, inspira ou impacta seus alunos, colegas de trabalho ou familiares. Ao contrário do fenômeno Jesus, somos toscos demais, afirmou Marco Polo, decepcionado consigo mesmo, lembrando-se de Lucas, seu filho. Todavia, o que mais abalou meu preconceito não foi o raciocínio empregado pelo Dr. Lucas, mas sua motivação ao escrever seu livro. Não estou entendendo aonde você quer chegar. Lucas escreveu para a humanidade? Pontuou o Dr. Alberto. Não, seu livro foi usado pela humanidade, mas ele não o escreveu com esse intuito. Para os judeus, então? Indagou o Dr. Alberto. Não. Para os gregos? Perguntou Michael. Também não, afirmou Marco Polo. Vejam novamente o prefácio e tentem encontrar um detalhe que passou despercebido por inúmeros estudiosos. Incrível! Que loucura é essa? É verdade. Lucas escreveu para um só homem, bradou o Dr. Thomas. Ele disse: decidi-te escrever um relato ordenado, excelentíssimo Teófilo, para que tenhas plena convicção. Exatamente. A introdução de Lucas me atirou no chão, devastou mais uma vez meu preconceito, comentou o psiquiatra, que em seguida ficou em silêncio. Não entendo o que o abalou tanto, indagou Michael. Pense comigo. Você gastaria meses ou anos escrevendo um livro à mão para uma só pessoa? Seria um desperdício de tempo, concordou Michael. Somos cartesianos, lógicos, apequenados. Contabilizamos o tempo, não o desperdiçamos nem com quem amamos. Não perguntamos para eles que pesadelos os assombram, nem que lágrimas nunca encenaram no teatro do rosto, reagiu Marco Polo. Michael ficou mudo. Tinha uma filha com síndrome de Down, mas não era um garimpeiro que explorava os tesouros nos solos da emoção dela. Naquele momento, passou um filme em sua mente. Sua filha dizia: Papai, papai, vem brincar comigo. Agora não posso, filha. Ele respondia e saía de cena. Tinha tempo para a ciência, mas não para quem dizia amar. A sala do debate ganhava mais espectadores. Os que estavam presentes, bem como os milhares de pessoas que assistiam ao vivo pela internet, ficaram tocados com a superficialidade das relações interpessoais que viviam. Uma jovem de 15 anos, de origem japonesa, ao assistir o debate, disse para seu pai: Você nunca tem tempo para mim, papai. Conecta-se com o mundo, mas não se conecta comigo. Um jovem de Xangai, de 20 anos, comentou: Meu pai, você sabe que sou o melhor aluno da classe. Conhece minhas notas, mas nunca perguntou nada sobre meus sentimentos, nem sequer sobre minhas lágrimas. Estou deprimido, à beira de um suicídio. Um médico francês pediu desculpas para a esposa por ser seco e frio dentro de casa. Delicadamente indagou: O que eu posso fazer para torná-la mais feliz? Onde eu errei e não percebi? Muitas pessoas iam sendo transformadas à medida que assistiam aos debates e enxergavam o comportamento de Lucas em valorizar um amigo. Sofia completou o raciocínio de Marco Polo. Não temos tempo nem para nós mesmos. Somos traidores de nossa qualidade de vida, máquinas de trabalhar e de realizar tarefas. O livro de Lucas resgata o que o dinheiro jamais pode conquistar. Marco Polo a aplaudiu e completou: Lucas teria escrito para um oficial romano, numa época em que o tempo era escasso e que a média de vida não ultrapassava os 40 anos? É quase incompreensível. Esse comportamento de escrever um livro para uma só pessoa é um surto psicótico, afirmou Michael.
Ou um surto de amor, ponderou o Dr. Thomas. Deduz-se que o livro de Lucas, por ser endereçado a um só homem, não era uma propaganda política ou uma peça de marketing de uma religião, mas um ato solene de amor. Sem amor não há inclusão social sustentável. A Europa, palco da Primeira e da Segunda Grande Guerra, precisa redescobrir um Jesus não religioso, um amor que transcende barreiras culturais, que abraça mais e julga menos, que desperdiça tempo com os que vivem à margem da sociedade, concluiu o teólogo do Vaticano, pensando na inclusão de imigrantes, nos ataques terroristas e nos conflitos econômicos. Todos silenciaram em homenagem às vítimas inocentes dos últimos ataques terroristas. Depois disso, Marco Polo finalizou o debate daquele dia. Não sei se vamos nos decepcionar com a inteligência de Jesus ou não, se passará nos testes de estresse e de gestão da emoção ou não, mas é inegável que, por onde andou, ele causou um vendaval emocional que fragmentou o egocentrismo. E assim terminou mais uma mesa redonda de Marco Polo e seus amigos. Os demais debates ocorreriam no mesmo nível. A mente deles e dos que lhes assistiam começaria a vivenciar uma revolução emocional. Capítulo 11. Maria, uma educadora ousadíssima. Respeitosos e entusiasmados, sem medo nem freios, os 5 membros discutiam o comportamento de Jesus e de todos os personagens que o envolviam, como Lucas, Paulo e Maria, sob o prisma das ciências humanas. Sem mais demora, Marco Polo retomou os debates. Sei que estão animados para começar a estudar a personalidade de Jesus, mas ainda não é o momento. Como não? Retrucou Michael. Estudamos, ainda que minimamente, algumas características da mente do Dr. Lucas, o biógrafo de Jesus. Agora, precisamos estudar algumas características relevantes de sua educadora, Maria. O Dr. Alberto abriu um sorriso e disse: depois da Santíssima Trindade, Maria é a personagem mais querida para a Igreja Católica Romana. Mas será que vocês a conhecem? Provocou Marco Polo. É claro que sim, disse Dr. Alberto impulsivamente, mas depois se corrigiu. Pelo menos penso que conhecemos. Mas é muito provável que a mulher mais famosa da história, no que se refere aos meandros de sua mente, seja pouquíssimo conhecida pelos que a admiram. Sofia começou a refletir sobre as palavras do seu mentor e percebeu que mais uma bomba estava prestes a ser detonada. Sem demora, a moderadora da mesa redonda indagou: poderia explicar melhor? Quais características da personalidade de Maria são mais relevantes? Ela era dócil, meiga, abnegada, doadora, afirmou sem margem de dúvidas o teólogo do Vaticano. Marco Polo o confrontou. Não é esta a Maria apontada pelo Dr. Lucas. Ela pode ser dotada de meiguice e generosidade, mas as características mais relevantes descritas pelo médico grego são: 1. Uma coragem extrema. 2. Uma sofisticada capacidade de reflexão. 3. Uma surpreendente habilidade de raciocinar de maneira sintética. E 4. Uma autoestima extraordinária. O Dr. Alberto comentou: sou teólogo e também formado em psicologia. Dei inúmeras conferências sobre Maria, mas essas características não estavam em meu radar. Coragem extrema e autoestima extraordinária? Será que não está equivocado, Dr. Marco Polo? Perguntou o Dr. Alberto. Esses traços da personalidade de Maria também são novos para mim, comentou Sofia, que também admirava a mãe de Jesus. Sempre vi Maria triste, sofrendo, tal como esculpida na Pietà, a famosa obra de Michelangelo que fica na Catedral de São Pedro. E em que base analítica você se apoia para afirmar essas 4 características? Pense um pouco, Sofia.
Quem acreditaria que o bebê era um projeto divino? Como acreditariam que uma jovem, uma adolescente de 15 ou 16 anos, era portadora da mais notável missão? Como convencer homens cultos, os escribas e fariseus, que determinavam o que era adequado em termos espirituais ou heresia? Ela aceitou ficar grávida sem titubear, numa terra em que os adúlteros eram condenados à morte. Como ela explicaria a gravidez a seus pais, ao futuro marido e aos amigos? É preciso determinação, reconheceu o Dr. Thomas. Mais que isso, uma ousadia sem precedentes. Para nós que enxergamos os fatos sob o ângulo espiritual, parece que tudo ocorreu de forma perfeita, harmoniosa, mas esquecemos de nos colocar no lugar dos outros para sentir suas angústias, afirmou o teólogo do Vaticano. Sem dúvida, comentou Marco Polo, perito em análise crítica. Interpretar os comportamentos de alguém já é seríssimo, ainda mais quando são descritos em letras secas e frias. Temos de duvidar de nossas verdades, pensar em outras possibilidades. Vivemos num mundo violento porque as pessoas pensam sem qualidade. Transportem-se para o lugar de Maria e tentem sentir suas emoções. Ao fazer esse exercício, o Dr. Thomas comentou: imagine as noites de insônia, o risco de ser execrada socialmente, os deboches, as críticas dos que a consideravam louca. Num momento, ela era exaltada como a mulher das mulheres. Noutro, tinha de suportar ser a mãe mais perseguida, afirmou Sofia. Marco Polo se alegrou ao ver que seus amigos estavam saindo da superfície do debate e entrando em camadas mais profundas do raciocínio dedutivo, indutivo e reflexivo. Sofia, lembrando-se de sua breve e sofrida experiência como mãe, comentou: o único filho que tive nasceu com 7 meses, prematuro, depois de uma grave discussão com meu ex-marido. Mas, infelizmente, ele teve problemas cardiorrespiratórios. Os olhos de Sofia lacrimejaram ao relatar sua emocionante história. Ela recordou a cena. Onde está meu filho? Perguntava ela. Acalme-se, Sofia. Ele está na UTI neonatal, dizia a enfermeira. Mas meu instinto materno falou mais alto, contou aos membros da mesa. Ninguém conseguiria me impedir. Eu saí segurando o soro e fui até a UTI. Desesperada, cheguei à porta e tentaram me barrar. Mas eu gritava: quero ver meu filho. O médico olhou em meus olhos e me deu a sentença final. Um punhal em meu coração. Sinto muito. Ele acabou de falecer. Eu entrei na UTI e comecei a acariciar meu pequeno bebê. Queria vê-lo brincando, crescendo, me beijando. Mas seus lábios estavam cerrados e seus olhos fechados para sempre. Todos os membros da mesa redonda colocaram as mãos sobre as dela. Sinto muito, disseram. Você é forte e encantadora, Sofia, concluiu Marco Polo. Não poucos espectadores na plateia e entre os que assistiam via internet choraram. Foi então que Sofia acrescentou: se eu estivesse no lugar de Maria, se tivesse que fugir desesperadamente para que meu filho não fosse morto, talvez enlouquecesse ou me considerasse a mais enganada das mulheres, não a mais privilegiada, afirmou, ainda emocionada. Depois de uma breve pausa, o teólogo de Harvard perguntou a Marco Polo: entendi que Maria precisou de uma coragem extrema, mas que elementos o fazem considerar que Maria era reflexiva? Em primeiro lugar, o Dr. Lucas comenta que um forasteiro invadiu seus aposentos, um extraterrestre chamado Gabriel. Em vez de sucumbir ao medo, Maria ficou intrigada, analisando o motivo de sua saudação. Em segundo lugar, quando o estranho lhe fez a proposta do projeto divino, ela novamente refletiu e quis saber como os eventos se materializariam. De fato, essa dedução é surpreendente. Quem debateria com um fantasma? Maria discutiu com um estranho. Disse: como isso ocorrerá se não tenho relação com homem algum? Apontou o Dr. Alberto com perspicácia.
Ela era uma jovem reflexiva, não impulsiva. Lucas disse no prefácio da biografia de Jesus que relataria fatos testemunhados em primeira mão. É muito provável que esses pensamentos íntimos de Maria tenham sido relatados por ela própria, concluiu o Dr. Thomas. Há grande possibilidade de isso ser verdade, afirmou Sofia. Michael ficou com uma pergunta entalada na garganta enquanto Marco Polo fazia essa exposição. Esperem um pouco. Vocês acreditam que Maria concebeu miraculosamente? Em pleno século XXI, é um absurdo crer nesse fenômeno. Marco Polo se adiantou. Para a medicina, Jesus precisaria ter 23 cromossomos de um espermatozoide e 23 cromossomos de um óvulo. Assim seria formado um ovo, que se multiplicaria rapidamente em milhões de células que formariam um embrião, e a partir do segundo trimestre teria bilhões de células, que formariam um feto, que resultaria num organismo com mais de 10 trilhões de células. Como você aponta, Michael, a equação biológica de Jesus não fecha. Mas não podemos esquecer que quem nos dá um relato da concepção de Jesus não é um escritor qualquer, mas um médico criterioso, o Dr. Lucas, alertou Sofia, assumindo o papel de médica psiquiátrica. O autor da vida poderia ter pego todos os cromossomos de Maria, feito uma clonagem e modificado apenas um dos cromossomos X, transformando-o em Y. Impossível, disse Michael. O que é impossível para os homens é possível para Deus, afirmou o Dr. Alberto. Falamos que não discutiríamos religião neste debate. Deus para mim é uma ficção, disse Michael, se levantando com rispidez. Se você não é uma ficção, como pode afirmar que Deus é uma ficção? Retorquiu o Dr. Alberto, irritado. Os ânimos ficaram acirrados. Marco Polo tentou acalmar o amigo. Quando a fé fala, a ciência se cala. Esse é o nosso trato. Mas pense um pouco, Michael. Vamos fazer uma exceção e discutir filosoficamente as hipóteses da concepção de Jesus. Nesse momento, Marco Polo entrou em camadas tão profundas que todos os que o ouviam ficaram abalados. Supondo que Deus exista, vamos colocá-lo no centro deste debate. Quero respostas honestas e rápidas dos dois teólogos. Quem é ele e qual é sua identidade? Não sabemos com precisão. Deus é um mistério, disse o Dr. Thomas. Obrigado pela honestidade. Mas não é estranho amarem e seguirem um desconhecido? Jesus Cristo revelou alguns de seus aspectos, afirmou o Dr. Alberto. Qual a sua origem? Perguntou Michael com uma risada sutil. Ele não tem origem, afirmou o Dr. Thomas, e completou. Ele é autoexistente. Ele é, sempre foi e sempre será. Existe de eternidade a eternidade. Como é possível? Então ele é tão grande que está zombando deste debate? Declarou Marco Polo. A plateia riu. Talvez esteja se divertindo, comentou o Dr. Alberto. Mais risos. Ele não se assusta com o meu ateísmo nem com o de Marco Polo? Alfinetou Michael. Penso que ele é um pai que vê as crianças correndo de um lado para outro e diz: que brincadeira interessante, especulou o Dr. Thomas. Era só o que me faltava. Sou um brinquedo de Deus, comentou Michael. Dessa vez, a plateia caiu na gargalhada, inclusive Sofia, mas em seguida o Dr. Thomas comentou. Todavia, este debate é seríssimo e tem consequências importantíssimas, pelo menos para nós, mas talvez para toda a humanidade. Eles gravavam o debate, para depois transformá-lo em livros. Ah, bom, assim já melhorou, afirmou Michael de forma engraçada. Marco Polo aumentou a temperatura das perguntas. Por que Deus fica no anonimato? Não sei, afirmou o Dr. Alberto.
Por que não intervém diretamente nesta cálida espécie? Não sei, afirmou o Dr. Thomas. Como não sei? Vocês não são teólogos notáveis? Indagou Marco Polo. Nenhuma resposta seria suficiente para essa questão, sobretudo depois que se instalou este debate sobre a mente de Jesus, afirmou o Dr. Thomas com maturidade. Retomemos o pensamento de Voltaire. Deus não age porque é omisso ou porque considera a humanidade um projeto falido? Provocou Marco Polo. Gostei, Marco Polo. Esse questionamento foi na mosca, comentou Michael eufórico. Mas a resposta do Dr. Thomas foi um balde de água fria. O autor da existência é tão grande e apostou tanto na humanidade que deu a ela um tesouro insondável, a liberdade de escolha. Escolhas erradas são as verdadeiras responsáveis pela biografia da humanidade ser manchada pela violência. Inclusive a violência causada pelos erros dos cristãos, como as cruzadas, a Inquisição, a exclusão das minorias, disse Michael mais exaltado. Inclusive essas, afirmou laconicamente o teólogo do Vaticano. Os crimes cometidos por filhos não podem ser atribuídos aos seus pais. Os filhos erram quando os pais não os educam bem, comentou Michael. Nem sempre. Você é neurocientista e sabe que não se fabrica uma personalidade. O que estamos fazendo nesta mesa redonda? Não estamos estudando a inteligência de Jesus? Não vamos analisá-lo como gestor da emoção? Não pretendemos avaliá-lo como mestre. Vamos ver se ele é um bom educador da humanidade? Indagou o Dr. Alberto. Excelente desafio, mas vamos ver também se os cristãos são bons alunos? Provocou Michael mais uma vez. Notável desafio. Estamos aqui para isso, disse o Dr. Thomas, sem meias palavras. Inclusive para mapear nossos vampiros emocionais. A mesa redonda produzia debatedores fortes que pouco a pouco perdiam o medo de olhar para dentro de si. A plateia estava fascinada com todos esses questionamentos profundos. Inteligente resposta, constatou Marco Polo. Neste debate estudaremos a mente de Jesus e colocaremos em xeque inclusive suas habilidades para formar pensadores. Agora vamos continuar exercitando o raciocínio complexo. Imagine que Deus se esconde atrás da cortina do tempo e do espaço. Nesse caso, ele é superpoderoso e está acima da teoria da relatividade e da física quântica. Como pode alguém tão grande enviar o filho que ama tanto à morte? Deus não foi cruel? O que você chama de crueldade, nós chamamos de amor, afirmou o Dr. Thomas. Marco Polo engoliu em seco. Suspirou e continuou a bombardear os ilustres teólogos com suas perguntas, algumas nunca antes feitas. Seria sensato seu filho, superpoderoso, atemporal, passar pelo constrangimento de ser um embrião, um feto, um bebê, uma criança, um adolescente, para depois se tornar um adulto e atuar no teatro social? Michael entrou nessa seara, sorriu vitorioso e completou. Parabéns, Marco Polo. Sou fã do seu raciocínio. Se eu fosse Deus, seria mais esperto. Enviaria um general com um enorme exército ou um super-herói. Mais uma vez a plateia riu, mas Sofia não gostou da maneira debochada como Michael falou e confrontou-o. Os super-heróis, como o Super-Homem e o Batman, são acéfalos. Eles combatem inimigos sem se preocupar com a história socioemocional dos oponentes. Todos deram gargalhadas. Sofia completou. Mas agora alguns roteiristas estão tentando humanizá-los. Opa, a doutora Sofia deixou de ser moderadora e está tomando partido, disse Michael com ironia. Nesse meio tempo, mais alguns espectadores entraram na sala de debates. O Dr. Alberto estava adorando o raciocínio de Marco Polo e comentou. De fato, o projeto de Deus é complexo. Demandou um custo emocional caríssimo de sua parte. Ele queria que seu mensageiro, seu filho,
adquirisse a humanidade no sentido mais pleno da formação biológica e psicológica, para que, entendendo as loucuras humanas, pudesse resgatar o ser humano. O bebê, o menino e o homem Jesus precisavam sentir dores físicas e emocionais, experimentar a solidão, o desprezo, os vales das angústias e das ansiedades, completou o Dr. Thomas. Marco Polo parou para pensar. Não esperava essa resposta, mas insistiu. Para vocês, então, Jesus tinha consciência de quem era no útero materno? Você entrou numa esfera em que nunca imaginei entrar. Não sei, afirmou o Dr. Alberto. Se Jesus era filho de Deus, tal como vocês creem, o útero de Maria poderia ter sido uma solitária insuportável, afirmou Michael. 9 meses poderiam ser um período emocionalmente mais longo do que toda a eternidade. Um cárcere inimaginável, afirmou Marco Polo. E especulou. A não ser que sua memória pré-existente fosse suprimida durante sua formação fetal e sua infância. Estou perplexo com seus questionamentos, Dr. Marco Polo. Nunca imaginei que, com esta idade, minha mente iria se tornar um caldeirão de indagações, disse o Dr. Thomas. Talvez a memória de Jesus tenha sido suprimida durante a formação de sua personalidade e sido resgatada aos 30 anos, quando ele começou a divulgar sua mensagem. Mas esses pontos são um mistério. Lancei a dúvida, mas como cientista sou obrigado a pensar melhor a respeito. Uma amnésia temporária? Um comportamento autista em relação a seu passado atemporal? Difícil ter certeza. E, além do mais, como Jesus poderia ter suprimido seu passado pré-existente se, com 12 anos, debatia com os doutores da lei e dizia coisas além dos ensinamentos dos seus pais? Refletiu Marco Polo. Não sei. Nunca tinha pensado sobre isso. Se a memória de Jesus estava preservada, ele pode ter sofrido e se sacrificado pela humanidade muito mais do que imaginam todas as religiões que o admiram. Sua formação foi tão dramática quanto sua crucificação. Um cárcere insuportável, afirmou o Dr. Thomas, impressionado. Meu Deus, a crucificação seria apenas um fragmento de sua dor, comentou Sofia, admirada. Lemos os evangelhos com tanta superficialidade que anulamos nossa capacidade de pensar, concordou o Dr. Alberto. Antes de terminar mais uma mesa redonda, Michael se levantou e tentou sintetizar seu mar de dúvidas. Vocês não acham um absurdo um suposto príncipe, enviado por um poderosíssimo rei, nascer num curral? Isso é coisa de louco. Louco de amor, confrontou-o o Dr. Alberto mais uma vez. Amor. Vocês religiosos são infectados pelo romantismo, afirmou Michael. De fato, qualquer bebê nas favelas do Rio de Janeiro, da Índia e de Bangladesh nasceria em condições mais dignas do que esse menino. Não bastasse o possível cárcere do útero materno, o bebê nasceu num estábulo. Mal teve tempo de brincar. Precisou fugir para outro país para não ser morto. Esse menino teve muitos motivos para ser deprimido e ansioso. Se não soubesse filtrar estímulos estressantes e gerir sua emoção, naufragaria, ponderou Marco Polo. Essa é uma história sem precedentes, afirmou o Dr. Thomas. Nem o criativo Nietzsche, em seus delírios, imaginaria uma história como a dessa criança, disse Michael. Não sei se Jesus passará nos testes da inteligência socioemocional, que é muitíssimo mais complexa do que a inteligência lógica dos testes de QI, mas é inquestionável que sua história é revolucionária, concluiu Marco Polo com propriedade. Todos concordaram. Durante esses acalorados debates, incontáveis cristãos, budistas, judeus e ateus começaram a acompanhá-los pela internet. Inclusive os islamistas,
até porque Jesus era um dos personagens mais citados no Alcorão. Segredos e mais segredos. Os membros da mesa nunca imaginaram que a biografia de Jesus, escrita por Lucas, fosse essa fonte insondável de mistérios. E estavam apenas no início. Capítulo 12. Maria, uma mulher analítica e ousada. O início desta era. Naquela tarde ensolarada, o vento roçava a rua de terra seca e levantava uma cortina de poeira que embaçava os olhos das pessoas, mas refrescava a pele. 3 grandes amigas que tinham acabado de completar 15 anos reuniam-se descontraídas numa praça. Estavam debaixo de uma oliveira, cujo tronco carcomido escondia séculos de existência. As garotas não festejaram seu aniversário, pois a vida era tão dura que ter o que comer já era uma festa. Sentadas em velhos e irregulares bancos de madeira, contemplavam no horizonte as plantações de uva e o solo despido de gramíneas. Sons de pardais, cuja sinfonia era sempre confusa, alegravam as jovens na terra da escassez. As amigas dividiam pedaços de pão feitos com farinha misturada com azeite e sal. Tinham que mastigar muito para umedecer o bocado e não ficar entaladas. Uma jovem se destacava pela sociabilidade, pela eloquência e o bom humor. Estava eufórica, animada, porque fora prometida a um homem. Sua alegria era contagiante. Vai se casar em breve, Maria? Indagou Rebeca. Em 1 ano. O dia em que eu me casar, serei também feliz, disse Ruth. Nunca pense em se casar para ser feliz, Ruth, mas para ser mais feliz. Feliz você já deveria ser, afirmou Maria. Ruth parou, pensou no que Maria disse e lhe respondeu. Você diz cada coisa. É difícil acompanhar o seu raciocínio. O que é ser feliz? Disse Rebeca, fazendo a pergunta mais frequente da humanidade. Aquela que os sábios de todas as culturas e em todos os tempos nunca conseguiram responder na plenitude. Mas para Maria, a resposta era simples. Ser feliz é contemplar a assinatura do autor da existência nas coisas simples e anônimas. É se deslumbrar com a chuva e com o sol. É recomeçar tudo de novo quando necessário. Você parece tão forte, não se deprime nesta terra seca? Indagou Rebeca. Sou feliz por existir, respirar, amar, sonhar, por me relacionar. Nunca pensou como é incrível estar viva? Comentou Maria. Você é tão ousada, Maria, exclamou Rebeca. Minha ousadia vem da minha pequenez, Rebeca. Não tem medos? Quis saber a amiga curiosa. Tenho meus medos, e o maior deles é não ter controle sobre mim mesma, especialmente sobre meus pensamentos soberbos e negativos, afirmou a jovem, que possuía um raciocínio sem precedentes entre todas as jovens da terra. Mas de onde vem a sua inteligência? Perguntou Ruth, perturbada. Todos somos inteligentes, afirmou Maria com simplicidade. De repente, um mendigo apareceu pedindo pão. Seu rosto estava deformado pela lepra. Rebeca e Ruth se encolheram, enquanto Maria foi ao encontro dele e lhe deu um pedaço. Alguns escribas, homens cultos que passavam por ali, a advertiram. Cuidado, jovem, pode ser perigoso. Mas ela os surpreendeu. O maior perigo é ficarmos indiferentes à dor dos outros. Mas quem é você para nos ensinar? Desculpe, não quero ensinar nada, só falei o que sinto. Não percebe que esse leproso contamina a terra? E o cheiro dele é horrível. Mas quem exala um bom odor de sua alma? Indagou ela.
Deus não exalta os humildes e retira do trono os orgulhosos? As amigas ficaram abismadas com sua ousadia. Rebeca puxou-a pelo braço e disse baixinho: Maria, cuidado, você é uma mulher. Você é muito estranha, minha jovem, disse um dos senhores. E assim Maria estava vivendo os pensamentos mais relevantes que um dia proclamaria em sua tese, conhecida como Magnificat. Tinha uma habilidade intelectual que não era própria da sua idade. As amigas tomaram o rumo de suas casas. No caminho, Rebeca lhe pediu: Maria, pode me ensinar a ler? Eu também gostaria, pediu Ruth. Estão dispostas a superar o preconceito dos homens? Tenho dúvidas, disse Ruth com sinceridade. Sei que a leitura é um privilégio de poucos homens, especialmente dos escribas. Saber as letras é uma coisa, ler papiros à luz de lampiões é outra. Isso exige perseverança para enfrentar o cansaço. Rebeca franziu a testa e confessou: Não tenho essa motivação toda. Eu tenho fome de ler e sede de conhecer. Não aprendi a ler porque meu pai desejou me ensinar, mas porque lutei por esse sonho. Houve muita disciplina. Minutos depois, ela se despediu das amigas. O sol preparava-se para se despedir dos lavradores. Chegando em casa, Maria beijou seus pais no rosto. Que bom vê-lo animado, papai. Seu encanto pela existência me fascina, minha filha, disse seu pai com alegria. Numa terra onde falta o pão de trigo, não pode nos faltar o pão da alegria, disse a jovem Maria com argúcia. Como passou o dia? Colhemos azeitonas e as esprememos. Teremos uma boa safra. Logo Maria se despediu de seus pais e se recolheu em seus aposentos. Sua cama de palha tinha ondulações indesejáveis. Mas, para ela, era sua emoção que dava densidade a seu colchão e embalava seu sono por noites tranquilas. Sentou-se na cama e começou a meditar. Depois de elevar os olhos para o teto lúgubre, preparava-se para recuperar a energia vital gasta em mais uma jornada diária. Todavia, sentiu algo estranho em seu quarto. Parecia que estava sendo observada. Deveria estar tomada pelo medo. Ondas de substâncias, em destaque a adrenalina, deveriam estar percorrendo sua corrente sanguínea, disparando seus pulmões e seu coração para fugir da situação de risco. Maria não velava os problemas, racionalizava-os. Subitamente, percebeu que um forasteiro entrara em seu quarto e, para piorar o estressante quadro, o estranho bradou para ela: Alegra-te, muito agraciada. O Senhor está contigo. Quem se alegraria diante de um invasor? Que mente permaneceria calma diante de um estranho num ambiente tão íntimo? Mas, em vez de se curvar ao medo e entrar em estado de choque, a jovem mergulhou dentro de si e começou a refletir sobre o significado da mensagem. O estranho se surpreendeu com a atitude da jovem. Maria, não temas. Tu és uma mulher privilegiada por Deus. Eis que darás à luz um filho, o qual chamarás de Jesus. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo, e o seu reino não terá fim. Maria, em vez de ficar muda, sair correndo ou chamar seus pais, começou a dialogar com o fantasma em seu quarto. Você invadiu meus aposentos e me pediu para não ter medo, e em seguida deu-me uma notícia surpreendente, dizendo que darei à luz um filho. Ainda por cima me disse que esse menino se chamará Filho do Altíssimo. Quem é você? Eu sou Gabriel. E, para espanto dele, em lugar de recusar a impactante oferta ou achar que tudo era um delírio de sua mente, a jovem começou a perguntar sobre como se daria esse inimaginável fenômeno. Como acontecerá isso? Jamais tive relação com homem algum.
Então o anjo lhe esclareceu o plano e finalizou dizendo: para Deus não há nada impossível. Gabriel esperava muitas outras perguntas, dúvidas cálidas, dantescas incertezas em relação ao futuro, até porque Maria era muito jovem. Entretanto, para seu espanto, ela aceitou o mais complexo desafio. Não pensou nas gravíssimas consequências que teria que enfrentar. Cumpra-se em mim a sua palavra. No dia seguinte, logo que amanheceu, com muito tato procurou conversar com os pais sobre os fatos. Sentiu o drama que teria pela frente. O quê? Um estranho em seu quarto? Maria, a sua imaginação é muito fértil. Mas papai, o anjo falou comigo. Anjos falam com os homens, com os sacerdotes. Mas falou comigo, afirmou. E o que ele disse? Indagou a mãe preocupada. Que eu era uma privilegiada por Deus. Mas todas as jovens são. Ele disse mais uma coisa. E fez um momento de silêncio, o que inquietou sua mãe. Vamos, fale, menina. Que eu ficarei grávida, ou melhor, que estou grávida. Grávida? Mas você ainda não se casou. Ela silenciou novamente. Seu pai entrou em pânico. Não vai me dizer que você está grávida de outro homem? Era uma situação dramática. Se seus pais reagiram assim, como explicaria aos outros? Que palavras diria? Quem nela acreditaria? O pai a amava muito, mas se espantou a tal ponto que se levantou e elevou o tom de voz. Maria, você sempre nos deu muitas alegrias. Sua sensibilidade é contagiante, mas você foi longe demais. E, limpando o suor do rosto, disse: filha, sabe as consequências disso? Será apedrejada, sangrará em praça pública. Querida, se não está grávida de José, você cometeu adultério, falou a mãe chorando com a voz trêmula. Cairemos em vergonha. Você será repudiada. Ai, meu Deus, disse o pai colocando as mãos na cabeça. Os pais limpavam as lágrimas do rosto. Estavam em pânico. Pela primeira vez, Maria se deu conta da responsabilidade que havia aceitado. Meu pai, acredite em mim. Não estou grávida de um homem. Está louca, menina, disse a mãe angustiada. O que de fato aconteceu em seu quarto? Indagou o pai, tentando ficar um pouco lúcido naquele tenso clima emocional. Meu corpo foi invadido por uma força incomum. Parecia que eu estava flutuando nas nuvens. A criança que carrego foi gerada por Deus. O quê? Filha, isso é a heresia das heresias. Se disser isso publicamente, assinará sua sentença de morte. Assim, Maria começou a atravessar os longos vales dos estresses. Teria de ser fortíssima. De agora em diante, seus dias tranquilos acabariam. Não mais correria nas praças, nem teria longas e agradáveis conversas com suas amigas. Era uma mãe que teria de explicar o inexplicável, que corria risco iminente de perder a vida e perder seu filho. Percorreria os desertos sociais, seria companheira da solidão, migraria para Belém, fugiria para o Egito, teria de esconder um filho especial, um superdotado. Uma decisão que tomou em segundos lhe traria obstáculos imprevisíveis para sempre. Maria, a mulher das mulheres, chorou. Marido, pare de falar de morte. Você já assassinou Maria 3 vezes, disse a mãe, vendo o desespero da filha. O anjo Gabriel disse que meu filho é o Messias, o Filho do Altíssimo. Eu fiquei tão alegre, mas agora vocês estão me colocando medo. Minha filha, minha filha, minha filha, disse o pai abraçando a amável Maria e colocando a cabeça dela sobre seu ombro direito. Somos miseráveis, morando numa cidade miserável.
numa região desprezada pelos líderes de Jerusalém. Como ousa dizer que foi a escolhida para trazer o Messias, filha? Será, meu Deus? Será? Meu pai, apenas crie. E algo aconteceu. O anjo Gabriel disse ainda que Isabel, minha prima, também está grávida. Como pode ser? Ela é idosa, falou a mãe mergulhada num mar de dúvidas. Mas ele afirmou. Então o pai teve uma brilhante ideia para evitar que a filha fosse alvo dos furiosos homens moralistas da cidade. Os heróis sempre morrem mais cedo. Seja discreta, filha. Vá para as regiões montanhosas onde está sua prima. Vamos deixar esta tempestade de areia passar. Maria suspirou profundamente, beijou o pai e aceitou a sua proposta. Eu estava pensando mesmo em visitar Isabel. Foi então que a jovem se preparou para ir à casa de Zacarias e Isabel, a mulher das mulheres, a escolhida entre tantas jovens. Deveria seguir viagem em luxuosa carruagem, ter uma escolta de soldados e assistentes para suprir suas necessidades pessoais. Mas não, a humanidade não lhe sorriu, como não sorriu ao seu filho. Faria uma longa e extenuante viagem a pé. A solidão era sua companheira e a sua crença, sua proteção. No outro dia, bem cedo, Maria pegou sua trouxa, colocou-a nas costas e foi se despedir das duas grandes amigas. Arriscou-se a segredar a verdade apenas para elas. Mais uma vez, tentou explicar o inexplicável. Esperava uma despedida triunfal, mas eis que começou a sentir a dor do desprezo. Mas isso é loucura, amiga, afirmou Ruth. Maria, isso é muito sério, disse Rebeca, duvidando da sua sanidade mental. Vamos consultar um fariseu e pedir a opinião dele. Não, eles não entenderão por hora. E José, já sabe? Ainda não. Estou contando isso só para vocês. Eu creio no projeto de Deus. Eu creio no enviado, disse ela, convicta. Mas por que teria de ser você a escolhida e não eu ou outra jovem? Indagou Rebeca. Isso é o orgulho dos orgulhos. E quem disse que o Messias nasceria como uma criança frágil e pobre? E deu as costas para Maria. Estava ficando perigoso demais ser íntima dela. Cuidado com as palavras. Cuidado com sua segurança, disse Ruth. E, junto com Rebeca, também deu as costas para a sua amiga. As mais importantes decisões de um ser humano são solitárias. Solitária, ela decidiu, e solitária, ela partiu. E assim Maria seguiu a estrada afora. No caminho encontraria homens mal encarados. Perguntava-se se aqueles homens sabiam que estava grávida, mas não de seu parceiro. Vendo pedras nas mãos, pensava que eram endereçadas a ela. O anjo lhe pediu que não temesse, mas era impossível exigir isso dela agora. Repetia para si mesma: quem vence sem riscos, vence sem glórias. Mas os seus riscos eram inimagináveis. Subitamente, uma rajada de vento atingiu o hotel de Marco Polo, fazendo a porta do quarto se abrir e bater com força, assustando-o. Mais uma vez, ele percebeu que estava sonhando com os fatos do passado. Penetrou tanto nos textos de Lucas que libertou seu imaginário. Foi até a janela para fechá-la. Olhou para o horizonte e viu a cidade de Jerusalém iluminada, incluindo a parte velha. Era uma paisagem paradisíaca. De repente, não enxergou mais nada. Uma cortina de fumaça vendou seus olhos. Olhou para baixo e, com dificuldade, viu alguns andares em chamas. Sirenes começaram a tocar. Carros de bombeiros começaram a chegar. Rapidamente saiu do apartamento e bateu forte na porta do de Sofia, que era ao lado do seu. Sofia! Sofia! Ela acordou trêmula. O que foi? O hotel está pegando fogo. Vamos! Apesar de assustada, ela conseguiu dizer:
Espere! Deixe tudo! Mas as mulheres têm um instinto diferente. Ela teve tempo de agarrar uma sacola de roupas e sua bolsa e rapidamente partiu em direção à escada. Não podiam usar o elevador. Enquanto desciam, encontraram muitas pessoas gritando, chorando. Algumas tossiam por causa da fumaça. Chegando ao saguão, foram resgatados. As pessoas que estavam intoxicadas eram levadas ao hospital. As que estavam bem de saúde eram encaminhadas para outros hotéis. Ainda não se sabia se havia alguém dormindo nos andares de cima. O Marco Polo havia acordado, ele e Sofia saíram ilesos, mas não emocionalmente. Capítulo 13.